は海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1039 de One Piece, que se chama O Artista Principal. Galera, esse capítulo dividiu opiniões, nós pessoalmente gostamos bastante, porém temos algumas ressalvas que vamos falar nesse vídeo. E é claro, sempre trazendo análise e teorias das cenas mais incríveis que aconteceram nesse capítulo. Então sem mais delongas, bora direto pro vídeo. Pois é, cara, tem muita gente que vai discordar do que a gente vai falar aqui, mas a gente vai tentar se pautar na história, no desenvolvimento que o Oda fez pra gente. Inclusive já teve muita gente discordando e pra gente essa parte mais interessante. Quando lança o capítulo é muito bom ver opiniões diferentes justamente nessa parte de nível de poder, que é a parte mais polêmica. E vocês sabem que a gente tem dificuldade de falar sobre isso aqui no canal. A gente sempre aborda esse tema com muito cuidado, mas não tem como fugir, a gente tem que falar sobre isso. Mas antes de ir direto pra essa luta, a gente tem que comentar as capas que foram apresentadas pra gente nesse capítulo, que ambas são sensacionais. A primeira capa tem três coisas muito interessantes. A primeira é o Rei Macaco, que tá ali em cima da capa. Muito vem se teorizando dentro da fandom do One Piece a respeito da fruta que o Gorosei mencionou ter um nome diferente. E uma das teorias que foi popularizada há semanas atrás foi justamente a respeito desse Rei Macaco, que apesar da gente não ter levantado essa possibilidade na nossa análise de capítulo, nós já falamos a respeito dele nesse vídeo que tá passando aí pra vocês, onde a gente faz uma análise profunda sobre os despertar das Akumas no Mi, e esse vídeo é relativamente antigo, mas ainda tem muita informação interessante. A gente vai deixar o link aí nos comentários fixados. Mas a questão é, o Oda tem essa fama de deixar foreshadowings espalhados na história e principalmente nessas capas coloridas. Então esse Rei Macaco pode ter sido sim uma dica pra gente. E o segundo aqui é o Sanji com a camisa escrito Freedom, que significa liberdade. Talvez essa camisa, justamente depois daquele capítulo em que a sobrancelha dele volta ao normal, significa que ele tá liberto dos genes malignos da sua família, mas ele continua ali com os genes ali, com os poderes de regeneração e tudo mais, que a gente também comentou em um vídeo muito interessante aqui no canal. E a terceira parte, Samuel, não sei se você concorda comigo, que é a mais importante, que é a Robin de chapéu, que é a Robin de Alabasta, a Robin ali do Sabaldi, que é antes do time skip, que pra mim é o melhor visual da Robin. Saudades, inclusive, dessa Robin linda, perfeita, maravilhosa. É, cara, esse chapéu aí, cara, bem que ela podia voltar a usar, pô, Oda. E a segunda capa colorida é esse desenho sensacional do Luffy versus Kaido, onde na frase é dito: o clímax do arco de Wano, a guerra que derruba uma era. Um aviso pra gente que as batalhas de Onigashima estão acabando. O que indica isso é justamente o nome dos capítulos. Quando o capítulo se chama Luffy vs Kaido, podem ter certeza que esse arco tá chegando ao fim. Isso porque, se vocês notarem nos capítulos passados, sempre que o nome do capítulo tem o nome do duelo do capítulo, a luta sempre acaba um capítulo depois. Foi assim com Sanji vs Queen. A mesma coisa também foi com Zoro vs King, em que nesse capítulo o King tem suas asas cortadas e no seguinte aparece o Zoro deitado no chão. E a mesma coisa foi aqui nesse capítulo. No capítulo passado, 1038, se chamou Big Mom vs Kid e Law. E nesse capítulo temos possivelmente a derrota da Big Mom. Então se a gente for seguir esse padrão, quando sair algum spoiler aí nas próximas semanas que o nome do capítulo se chamar Kaido vs Luffy, pode ter certeza que o ano tá acabando. Mas antes, é claro, vamos ter o capítulo Raizou vs Fukurokujo, que é o que todo mundo tá esperando. E começando o capítulo, nós temos um panorama muito importante, onde é mostrado o Momo finalmente conseguindo empurrar o Onigashima para trás, o que reforça mais ainda que Kaido está em seus últimos momentos, pois dá pra notar que as nuvens já estão sendo desenhadas mais finas, quase que desaparecendo. Então Momo escuta uma voz que é claramente a de Zunisha, e provavelmente a função de Momo nesse momento deve ser apenas a de segurar o Onigashima para que não caia em Wano, até que Zunisha, que está chegando em passos largos, segure ele com sua tromba ou com suas costas. Então imagine o quão simbólico seria o povo de Zou sair de lá e ir para Wano, já que os Kozuki são amigos dessa raça e eles são ligados desde o século perdido. A antiga Zou seria destruída com o Onigashima caindo sobre ela, então os Minks não viveriam mais como nômades, e sim em um lugar fixo que seria o Wano. Cara, isso é muito bonito, e se esse for o propósito de Zunisha realmente, faria sentido que ele finalmente descansasse após os povos de Zou e de Wano se reunirem novamente, assim como provavelmente era durante o século em branco. E é com certeza algo que Oden gostaria que acontecesse, e seria o primeiro passo da união entre os povos, que provavelmente era o desejo de Joy Boy. Mas é claro que nós não sabemos se esse realmente é o propósito de Zunisha, inclusive estamos muito curiosos, o Oda só jogou isso no final de um capítulo e simplesmente não falou disso mais, mas eu quero muito saber o que esse elefante gigantesco tá fazendo em Wano. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. E seguindo para a parte principal desse capítulo, nós temos Trafalgar Law vs Big Mom.
Cara, aqui nós temos uma dinâmica sensacional entre o Kid e o LOL, que o LOL reclama pelo Kid sempre roubar sua kill, entre aspas, e pagar de bonzão, e já é a segunda vez que ele faz isso. E Isaac, esse LOL eu acho que não sabe de nada, porque ele não sabe que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. O Kid espera o LOL bater primeiro para que seus ataques tenham mais efetividade, o cara é simplesmente um gênio. Mas sim, cara, brincadeiras à parte, é muito interessante que a Big Mom tenha realmente sentido esse ataque deles em conjunto, e pela primeira vez ela está levando realmente a sério essa luta. E isso é algo que fica muito bem destacado nesse capítulo, com as expressões faciais que o Oda genialmente desenha na Big Mom. E cara, ver essa dinâmica dos dois é muito engraçado, porque o Lau sempre tem esse jeitão de tentar liderar, de tentar dizer o que as pessoas têm que fazer e da forma que tem que fazer. O Lau sempre foi o cara dos planos, e o Kid é muito parecido com o Luffy, ele simplesmente cai na porrada e não quer nem saber das consequências. O Lau não se alia a uma pessoa sensata nessa vida. E o interessante também são que os ataques de Kid agora estão sendo inspirados em animais assim como o Luffy. Seria interessante ver se o Kid teve algum tipo de treinamento durante o time skip, assim como o Luffy também, até numa floresta, seria bem legal de ver isso. E uma das melhores coisas desse capítulo foi ver a Mama com seu antebraço quebrado. Isso me remeteu rapidamente ao Sanji com vários ossos quebrados e se regenerando. E por mais que One Piece seja um anime shounen, é muito bom ver esse tipo de ferimento nos personagens, até porque estamos em uma guerra com duas das maiores forças do mundo. Se a gente for usar o Marineford como parâmetro, lá o Barba Branca perde boa parte de sua cabeça, além dos golpes que derretem seus órgãos internos feitos pelo Akainu, e o Ace é atravessado ao meio. Então Onigashima nesse quesito tá nos entregando boas cenas, apesar de não ter tido nenhuma morte até o momento. Tivemos ossos quebrados, asas e braços arrancados e muito canabo na cara. Tá aqui o Kinemon rebaixado que não me deixa mentir. Mas aquela cena do Kaido dividindo o Kinemon ao meio a gente finge que não aconteceu e vamos seguir em frente. E galera, olha só que sensacional é esse momento da Big Mom elogiando o LOL, dizendo que as costelas dela também estão quebradas e as técnicas do LOL são perigosas. É engraçado que ao invés dela falar do último ataque do capítulo passado, que foi do Kid, ela menciona do LOL. E se formos analisar, faz muito sentido isso. Oda passa o arco de Holy Cake praticamente todo, criando o nosso hype sobre a resistência da Big Mom, conhecida por ser um balão de ferro. Capone e Luffy precisam se unir trapaceando, fazendo algo sujo, que é quebrar o quadro de sua mãe, para tentar, eu disse tentar, conseguir perfurar a pele dela, e eles acabam falhando miseravelmente. E depois disso a gente vê que a única coisa que eles podem fazer é fugir. Então aqui ela não reclamar do ataque de Kid, e sim o de Law, que é um ataque interno de dentro pra fora, faz muito sentido. É como se ele fosse o inimigo natural dela, assim como Luffy é o inimigo natural do Enel. E se ele tá nesse nível agora, estamos muito animados para ver a participação dele nos próximos arcos. Inclusive no vídeo passado de perguntas falamos sobre isso, sobre o possível destino de Law, e que dá pra fazer um vídeo exclusivamente sobre isso futuramente. Então comentem aí se vocês querem. E também comentem se o Law vai continuar aliado do Luffy ou se eles vão finalmente se separar. Mas voltando aqui pro capítulo, a Big Mom faz aquilo que já devia ter feito há muito tempo, que é impedir o ataque deles. No final do capítulo passado, nós vimos que ela recebeu o ataque de Kid, sendo que ela podia ter desviado ou ter feito exatamente a mesma coisa que ela faz aqui nessa cena. Porém, se vocês notarem, a escrita do mangá, a forma que o Oda tá escrevendo, tá bem na cara o porquê ela não desviou antes. Assim como Kaido, que levou diversos ataques mesmo podendo desviar, ele não o fez justamente por subestimar a força dos supernovas. E com a Mama é a mesma linha de raciocínio. Ela mesmo fala, já mandei centenas como vocês pro fundo do mar. Ou seja, em nenhum momento ela se sentiu ameaçada nessa batalha. Antes ela não desviou, mas agora ela desviou. Mas a gente sabe que já é tarde demais. Kid efetua seu ataque de uma maneira muito criativa, aprendendo, e dessa vez acontece o oposto do capítulo passado, em que ele não aprende, mas ele consegue acertar. Já nesse, ele aprende, mas ela desvia. Ela desvia porque agora ela sabe que ela não pode subestimar mais eles. Ela realmente tá levando dano, e ela faz isso desesperadamente, porque ela desloca uma torre justamente para evitar esse ataque, e depois disso ela conjura seu home Misery, que se você parar para pensar lembra bastante a forma da Big Mom magra, mas também lembra bastante, como algumas pessoas estavam comentando, a própria Madre Carmel. Mas a luta é tão frenética que enquanto está acontecendo, o Law simplesmente lança uma torre em cima dela. E isso nos lembrou uma cena de Guerra Infinita que o Homem de Ferro faz o mesmo com Thanos. É, cara, e esse justamente é o problema de você lutar 2 contra 1, porque os seus oponentes podem fazer combos o tempo todo e você não consegue focar em um oponente só, e é o que está acontecendo com a Big Mom. Mas nesse ponto do capítulo, o Law simplesmente lança um ataque atrás do outro e nem deixou o Kid roubar a kill dele. Ele penetra sua espada e a cara da Mama diz tudo. O balão de ferro está prestes a explodir. É incrível ver a expressão de medo de um Myeonkou que está prestes a ser acertado por um novato. Ela basicamente implora pro Law não atacar ela daquele jeito. E cara, talvez esse ataque do Law seja o mais grandioso em questão de nível de poder, chegando até a ser comparado àquela cena incrível que é a melhor cena de Punk Hazard, em que ele literalmente divide
a ilha ao meio. E mais uma vez nós fomos surpreendidos porque quando ele tava lá em cima do domo, ele só ficava lançando pedras nos Yonkous e era praticamente um suporte, mas agora mostrou pra que veio e olha só que interessante. Muitos notaram que essa cena pode ter sido mostrada já na abertura mais recente do anime, sendo um spoiler até mesmo pra gente que acompanha o mangá semanalmente. Isso já aconteceu outras vezes e o exemplo mais famoso é a do Denjiro sendo revelado como um dos bainhas vermelhas na abertura Over the Top. Mas sinceramente, apesar de lembrar muito o ataque de Law, principalmente por acertar o chão de Wano, em vídeo parece ser muito mais um raio laser que talvez seja disparado pelo próprio Kid no próximo capítulo. E se for isso, cara, os nossos rapazes cresceram. Os caras estão literalmente massacrando o Yonkou com seus ataques. Isso é sensacional. Cara, mas apesar deles estarem mandando muito bem, antes do Law efetuar o ataque dela, a gente vê a Big Mom espancando ele com o hack do armamento. Inclusive, é até uma pergunta, porque quando a Big Mom desceu, a primeira coisa que ela fez foi dar um ataque com o hack do rei no Page One, e até agora ele tá apagado. A gente nem sabe se o Page One morreu, se ele tá dormindo até agora, coitado do Page One. Mas aqui ela aparentemente pega leve, é só hack normal. Será que ela ainda tá subestimando os supernovas? Talvez seja uma questão. Mas mais uma vez o Oda desenha aqui o rosto da Big Mom após ela ter sofrido esse ataque do Law. O ataque que ela implorou por ele não fazer novamente. E cara, é impressionante, como o Samuel falou mais cedo, outra cena grandiosa do Law comparada à cena de Punk Hazard, em que a gente vê pelos olhos de outros personagens, que no caso é Yamato e do Momonosuke, porque o Momonosuke tá de fora do domo e Yamato tá lá embaixo, a gente vê a profundidade que esse ataque tomou, que fez um buraco no chão de Wano. E cara, o Law é ataque interno, de dentro pra fora. Se causou esse ataque por fora, imagine como foi dentro da Yonkou. Com certeza foi umas 3 vezes mais poderoso. E nas páginas finais, olha só o paralelo que o Oda faz. Porque esse capítulo, se a gente for analisar, ele se completa muito bem. Porque no começo do capítulo, a gente vê o Law brigando com o Kid, falando pra ele não querer ser o centro das atenções, ele sempre querer atacar logo depois do Law. E aqui no fim, a gente vê o Law falando justamente o oposto. Ele pede pro Kid, depois desse ataque, que o Kid finalize a Big Mom. E isso é uma coisa que complementa muito bem essa dinâmica desse capítulo. Mas mesmo depois desse ataque grandioso, a Big Mom continua falando: vocês não podem me derrotar, eu sou a Big Mom. E o Kid fala: e é justamente por isso que eu quero te derrotar. E o capítulo acaba justamente nisso, no Kid acertando a Big Mom com um grande raio. E com isso complementa o nome do próprio capítulo, que é O Artista Principal. Teve toda essa discussão sobre o Kid querer chamar a atenção, dele querer ser o principal, e o Law falando que ele não é o coadjuvante, e no final o Law simplesmente dá espaço pro Kid, pra ele ser o artista principal, como tá no nome do capítulo, e ele finalizar a Big Mom. E o capítulo finaliza com a seguinte frase dita por Law: a sua era acabou. E ainda tem a frase do Oda falando: derrube os Yonkous de seus tronos. E galera, essa parte é muito interessante. Muitos acreditam que a Big Mom já deu o que tinha que dar na obra, porém nós aqui temos uma opinião um pouco diferente. Em Holy Cake o desenvolvimento dela foi sensacional, e em Onigashima ela meio que foi deixada de lado ali na luta contra o Kaido. Ela basicamente ficou só rindo a luta toda, e agora provavelmente foi derrotada por Law e Kid. O que eu acho interessante nisso é que ela não precisa necessariamente morrer aqui em Onigashima. Em relação ao Kaido é diferente. Ele tem toda essa temática de morte desde que ele foi apresentado na obra, e isso pode ser um indicativo que ele possa morrer aqui em Onigashima. Embora a teoria que eu mais gosto é que o Luffy quebre o seu espírito. Porém a Big Mom, ela tem uma temática muito forte envolvendo gigantes em Elbaf. E após ser derrotada por 2 pirralhos da pior geração, eu acredito que isso vai ser um choque de realidade pra ela, para que ela mude o seu objetivo. E talvez tente se reconciliar com o Loki na própria Elbaf. Isso pode ser um indicativo que ela vá aparecer no próximo arco, talvez não como uma vilã, mas talvez como uma diplomata conversando com o próprio Loki, ou talvez lutando contra ele, em vez de lutar contra os Mugiwaras. E mesmo que ela não se toque, que ela continue com raiva do Chapéu de Palha, a gente não pode esquecer os filhos da Big Mom, né? Porque apesar dela ter sido derrotada, que a gente acredita que ela realmente foi derrotada, ela pode ficar ali deitada até que seus filhos cheguem e a leve de volta para a sua ilha. A questão é que ela talvez volte para Holy Cake e ela veja tudo o que aconteceu, ela vê o que seu irmãozinho, o Kaido, foi derrotado, e talvez ela com raiva continue esse arco dela querer caçar o Chapéu de Palha, e ela chegando em Elbaf, ver aquele pressentimento, ver aquela memória traumática que ela teve no passado, e ela tem a sua redenção, um arco muito mais bem trabalhado, não em uma vilã, ela ter sua reconciliação ali com aquele povo. Então seria muito interessante, até mesmo o próprio Luffy ali fazendo parte disso. Já pensou, cara? Chega o Katakuri com a Big Mom lá em Elbaf? Meu amigo, o Katakuri pra mim é o melhor personagem de One Piece aí, depois do Fox. Então, pra mim, quanto mais ele aparecer, melhor. Aí sim.
E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem tava esperando o hate aí do capítulo, pode continuar esperando, porque o Oda mandou muito bem nas lutas desse capítulo em específico. Embora a Big Mom continue sendo a minha Yonkou favorita, e eu espero muito ver mais dela em breve, eu acredito que foi uma batalha justa, e demonstrou realmente que a Big Mom ainda continua sendo mais forte que os dois, mas o trabalho em equipe acabou vencendo a força bruta. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa luta, desses capítulos, dessas páginas, e o que vocês acham que vai acontecer no futuro. Tem muita coisa, muita gente pra aparecer ainda em Onigashima. O próprio Zunisha dando as caras e falando como Momonosuke, isso é muito interessante. E o ano está chegando ao fim. Pra ver todas as teorias sobre esse arco maravilhoso, já se inscrevam aí no canal e curtam esse vídeo se vocês gostaram. Não deixem de entrar lá no servidor do Discord e seguir a gente no Instagram. A gente tá sempre ativo por lá. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!